Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mais um domingo para a glória de Deus. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje foi ceia do Senhor lá na igreja que eu congrego e louvado seja Deus por isso. Muitos milagres, muitos testemunhos para a glória de Deus, porque é isso que Deus faz. Irmãos, e eu ia trazer uma palavra hoje para falar de restituição, de restauração. Até escrevi aqui na mão para eu não me esquecer. Mas aí quando eu entrei aqui em casa, o Senhor falou comigo que não existe restituição, não existe restauração, não existe bênçãos se eu não buscar o abençoador. Então nós vamos ler uma passagem hoje muito conhecida, que é o Evangelho de João 3,16, porque muitas das vezes nós estamos buscando as bênçãos e estamos esquecendo de buscar o abençoador. Então, se Deus não estiver à frente, se o Espírito Santo não estiver adiante, não vai dar certo. Tem negócios, tem alianças, tem sociedades, tem amizades que a gente olha assim, a gente fala, meu Deus, tá dando tudo certo. Não está. Por quê? Porque Deus não está ali. Aquela amizade, aquele contrato, aquela aliança, aquela união, ela está contra os princípios de Deus. Então, certa hora vai ruir. É como diz a palavra do Senhor também, que dois homens construíram uma casa. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Então, às vezes, você pode construir um castelo. Se estiver sobre areia, vai ruir. Mas nós vamos ler aqui, hoje eu estou com duas Bíblias por conta das traduções. Já falei isso para vocês, né? E aí, na minha Bíblia de estudo diz assim, Evangelho de João, capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, aleluia. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Numa linguagem mais atual, o Evangelho de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aleluia. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aleluia. Eu não estou aqui para enfiar Jesus goela abaixo para você. É uma opção. Eu estou aqui para falar a verdade, porque a palavra do Senhor é a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Eu tenho a opção de crer e eu tenho a opção de não crer. Mas a minha opção, o Senhor Jesus me chamou para pregar, para falar. Não por mérito meu, mas porque Ele é santo. Porque a palavra dele também diz que não fui eu que escolhi ele, mas ele me escolheu. A palavra do Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E louvado seja Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque pela misericórdia ele me escolheu. A minha oração hoje, aos pés da cruz, foi a seguinte: eu falei, Senhor, eu caio, eu falho, eu posso soltar a mão do Senhor a qualquer momento. Senhor, mas não solta a minha. Senhor, não me deixa, não me abandona. Irmãos, porque de nada vale, preste bem atenção, de nada vale o ouro se não tiver a paz. De nada vale a mansão se não houver a paz. De nada vale a riqueza se não tiver a paz. De nada vale o glamour se não tiver a paz.
Não adianta. Não adianta. De nada vale as postagens nas redes sociais se não houver a paz. E a palavra do Senhor é clara: o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. O Deus Pai Todo-Poderoso entregou o Filho dele por nós, por mim. Hoje eu estava em cima do altar e eu falei: Senhor, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário não foi só por mim. Não foi somente por mim, foi pela minha casa, foi pela minha família. Foi pela sua casa, foi pela sua família, e você tem que crer nisso. Irmãos, existem caminhos, existem amizades, existem rodas que você está assentando que não fazem parte do propósito. Não fazem parte do propósito do Senhor. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu tenho que falar. Existem alianças malignas, que você acha que é de Deus e não é. Irmã Juliana, mas o fulano vive no monte. O ciclano, nossa, exala azeite. Não adianta exalar azeite, não adianta viver no monte se não vive a palavra, se não tem comunhão com o Espírito Santo. Se esse relacionamento, se essa amizade não está de acordo com os princípios do Senhor Jesus, não é de Deus. Não é. Ju, e como é que eu vou saber se é de Deus? Você sabe. Você sabe, ninguém é bobo. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe disso. Então, irmãos, em nome de Jesus eu peço. O Senhor Jesus, Ele já fez. O Senhor Deus, Ele já fez. Ele entregou o Filho dEle. Para que eu, para que você, para que a sua casa, para que a sua família tenhamos a vida eterna. Não tente prejudicar ninguém, não tente fazer mal para ninguém, não abra a cova de ninguém. Não abra a cova de ninguém. Porque se você abrir a cova de alguém, quem vai deitar é você. Se você desejar o mal de alguém, se você tramar o mal de alguém, tudo que você tramou contra a vida dessa pessoa virá sobre você. Irmãos, é algo muito sério. É algo muito sério. A palavra do Senhor é clara. Ele já enviou o Filho dele. Ele já enviou o Filho dele. Nós estamos diante da bênção e da maldição. Nós queremos a bênção ou nós queremos a maldição? Nós queremos apenas a bênção ou nós queremos também o abençoador? Responde para você mesmo. Muitos estão perecendo porque estão apenas correndo atrás da bênção e estão esquecendo do abençoador. Vamos orar? Em nome de Jesus, Deus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Espírito Santo querido, Espírito de vida, Espírito de amor, Espírito de justiça, varão de guerra. O Senhor é amor, mas o Senhor também é um varão de guerra, é um Deus de guerra. É um Deus que cuida dos teus filhos. É um Deus que vê tudo que está em oculto, que revela o oculto, o profundo e escondido. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, revela o profundo, o oculto e o escondido para esse homem, para essa mulher. Meu Deus, começa a fazer uma limpeza na vida dele e na vida dela. Tira da zona de conforto como o Senhor me tirou. Tira, Senhor, aleluia. Tira da zona de conforto, assim como o Senhor me tirou, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Antes do propósito se cumprir, nós vamos passar pelo processo, nos sustenta no processo. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a casa, o lar, o casamento dessa pessoa. Mas eu abençoo, Senhor, a casa, o lar, o casamento, a amizade, meu Deus, que estão de acordo com a tua palavra. Fora disso, Senhor, não tem bênção, é apenas maldição.
Deus, eu abençoo a casa, eu abençoo o lar, eu abençoo a semana, a saúde. Meu Deus, que essa pessoa venha crer no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha ter intimidade contigo. Meu Pai, é o que eu peço e agradeço a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creia, Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário e não tem laço, não tem aliança, não tem pacto maior do que o pacto de sangue que foi feito na cruz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a semana que vem, em nome de Jesus.